Simbora, vamos lá. Eu vou começar a compartilhar com vocês a minha tela de PowerPoint aqui. Enfim, vamos lá. Cores. A primeira coisa que a gente tem que pensar em cores é como é que a gente percebe elas, certo? Então, vamos começar com uma pergunta. Por que a gente evita usar preto em dias quentes? Quem é que consegue ter uma ideia aí do porquê que a gente faz isso? Porque retém calor. Dizem que absorve mais calor. Justamente isso. E a gente vai entender o porquê que retém mais calor, tá ok? Primeiro de tudo, existe uma coisa chamada espectro eletromagnético, tá? De energia. E as cores, na verdade, fazem parte desse espectro. E é só essa partezinha aí que parece um arco-íris escrito luz visível. O resto a gente não vê, certo? Forno de micro-ondas, os elementos radioativos, as máquinas de raio-x, tudo faz parte desse espectro eletromagnético. Mas o olho humano só está ali naquele pedacinho de espectro eletromagnético, certo? Então, a luz visível para a gente é principalmente o azul aviolentado, o verde e o vermelho, tá? Para a esquerda dessa visão que a gente não vê seria a luz ultravioleta, aquela do sol, que dá câncer, etc. E o infravermelho, que algumas televisões usam, por exemplo, para controle remoto, para controlar elementos e tal, certo? E para a gente, aquele pessoal de guerra também, para conseguir encontrar as pessoas, ver o movimento, pelo calor, eles veem as pessoas e tal, estão usando esse tipo de tecnologia. A nossa luz vermelha, a gente respondendo a nossa pergunta do porquê que a gente evita usar preto em dias quentes, é o seguinte: cor igual a luz, certo? Pensando aí nessa tal de luz visível, vermelho, verde e um azul mais para violeta, que é igual a calor, certo? O que a gente está vendo aí nesse desenho é basicamente o seguinte: a luz azul, a luz do sol é branca e ela contém todas as cores. Então, quando a luz do sol bate numa superfície branca, ela vai refletir todas as cores e a gente não vai ficar quente, não se sentir quente. Mas o preto, ela vai absorver todas as cores. E no que ela absorve cor, ela absorve calor. E aí a gente se sente mais quente, certo? Aí a pergunta do dia é: quais cores são absorvidas por uma superfície vermelha? Laranja, amarela? Laranja, amarelo e todas as cores. Vai ser tudo absorvido, menos o vermelho. Tá vendo aqui esse desenho no meio, o desenho do meio? O que acontece? Ele vai absorver o laranja, vai absorver o amarelo, vai absorver o verde, vai absorver o azul, vai absorver o anil, mas ele vai refletir o vermelho. E é por isso que a gente vê vermelho, porque na verdade o que a gente está vendo é um reflexo da superfície, certo? Então, a gente tem dois modelos de cores específicos, tá? A gente tem aí o modelo aditivo. O modelo aditivo quer dizer que, por que ele chama aditivo? Porque quanto mais cores, mais branco, certo? Se cor é igual a luz, cor dos monitores de vídeo, a cor que a gente está vendo é uma cor projetada, certo? E ela é uma cor de luz. Quando a gente olha no celular, olha na televisão, a gente está vendo uma cor que está vindo em luz para a nossa cara, certo? E aí, esse é o modelo aditivo. Ele funciona em vermelho, verde e esse azul meio quase violeta aí, certo? Ele é diferente. Por isso que eu estou falando, né? Se você está na televisão, no celular, no computador, você está vendo luz projetada na sua cara e ela está funcionando em RGB. RGB, para quem não sabe, quer dizer Red, Green and Blue, em inglês, certo? Vermelho, verde e azul.
Já em outro caso, são os arquivos que a gente usa para impressão. Os arquivos que a gente usa para impressão, a gente trabalha com ciano, magenta, amarelo e preto. Por isso que se chama CMYK em inglês, cian, magenta, yellow e o black. Porque o blue já tinha usado o B, aí eles pegaram a última letra do black e ficou CMYK e o K quer dizer preto, certo? Esse modelo CMYK já é um modelo subtrativo. Por quê? Porque quanto mais cores a gente adicionar, mais preto vai ficar. A cor não é luz, a cor é pigmento, ou seja, é o que a gente faz no impresso. Qualquer coisa que tenha cor física, né? Minha mesa aqui é amarela, ela foi pintada de amarelo. Ela tem um pigmento amarelo nela. E ela vai refletir aquela cor. O sol ou a luz do meu apartamento vai bater nela, vai refletir todas as cores, menos o amarelo, e por isso que eu vou ver ela em amarelo. Certo? Então, o que acontece nessa história? Quando a gente vai imprimir alguma coisa, na verdade, a gente está imprimindo 4 vezes uma coisa colorida, a gente está imprimindo ela em 4 vezes. A gente está imprimindo o cian, a magenta, o amarelo e o preto. Existem algumas exceções para isso, cores especiais, Pantone, etc. Eu vou pensar nisso em outra, vou dar isso em outra aula para quem quiser e tal, vou jogar. Mas se você for ver aqui, olha, a gente vai fazer uma impressão em amarelo, uma impressão em magenta, uma em cian e a outra em preto, e o resultado final vai ser esse aqui. Então, se a gente caçar bem aqui bonitinho, você vai ver que a asa da borboleta, por exemplo, está mais amarela. Esse verde daqui, na verdade, é uma mistura do azul com o amarelo para fazer verde. Lembra quando a gente brincava de massinha quando era criança? Pois bem, é exatamente isso. A outra coisa que acontece é o seguinte: a cor impressa, a cor que a gente vê e a cor da tela tem um alcance diferente. O que a gente consegue fazer em CMYK é menor, o RGB, ou seja, as telas, têm um pouco mais de cor e o olho da gente consegue ver mais cores ainda do que o que a tela e o que os impressos conseguem reproduzir. Aqui é óbvio que é uma demonstração, porque essa imagem está em RGB e vocês estão me assistindo em RGB. Mas são desenhos de ilustração, né? Mas o que acontece nessa história é que a gente tem que pensar nisso na hora que a gente está tentando imprimir ou reproduzir alguma cor em algum lugar, certo? Não dá, às vezes a gente olha para uma imagem no computador, que lindo, que maravilhoso, só que ela está em RGB. Na hora que a gente coloca ela em CMYK, ela fica toda meio estragada, ela perde uma nuance, ela perde a beleza dela, perde um pouco do tchan. E esse tchan que ela perde é justamente por causa disso, porque a maior parte das cores dela está aí nesse triângulo e fora dessa linha branca que representa o CMYK. Existe uma relação entre o RGB, que é o Red, Green and Blue, e o CMYK, que é o ciano, magenta, amarelo e preto. Vamos ver essa relação, tá? Aqui, o RGB, se eu colocar ele dentro de um círculo cromático, ele poderia fazer um triângulo, certo? A gente representa ele dessa forma. O CMYK vai ficar em um outro triângulo, que é praticamente um triângulo invertido em relação ao RGB. Tá dando para notar? O que acontece nessa história toda? Primeira pergunta que eu vou fazer: cadê o preto nessa história? Né? Eu estou falando que eu vou imprimir as coisas em CMYK, cadê o preto? Alguém já lembra quando a gente brincava de massinha quando era pequeno e misturava todas as massinhas em casa? Pegava tudo quanto é massinha que tinha lá nos potinhos do Supermassa Glaslit, misturava, e aí o que acontecia? Ficava preto? Ficava preto mesmo? Ou ficava uma cor burro quando foge, meio marrom? Ficava meio marrom. Ficava um cinza quase preto, meio marrom, meio cor de burro quando foge, né? Um cinza sujo, justamente. Preto não ficava. E é esse o problema. O pessoal que estava estudando cor chegou e falou assim: tudo bem, para a gente fazer preto, em teoria, a gente vai misturar o cian, o magenta e o amarelo. Aí eles foram, misturaram e viraram que fica aquela cor de burro quando foge,
cinza estragado, preto estragado, né? E aí, o que eles fizeram? Eles criaram essa quarta cor fora do círculo cromático, tá? Chamada preto, que é uma cor especial que não é representada aí nesse círculo, certo? Ele vem por fora. Por enquanto, eu coloquei ele aqui no meio só para a gente ver, mas depois a gente vai explicar como é que a gente chega nesse tal desse preto aí, tá? Na hora que eu for mostrar para vocês uns círculos cromáticos diferentes, daqui a 2 minutinhos. As cores primárias no sistema RGB, obviamente, são o vermelho, o verde e o azul, como a gente falou, como eu falei antes. As cores primárias do sistema CMYK é o quê? O cian, o magenta e o amarelo, e o preto correndo por fora. Deixa ele lá correndo por fora, certo? O que vai acontecer nessa história toda? Que uma cor primária no sistema CMYK vai ser sempre secundária no RGB e vice-versa. Então, normalmente, se a gente está falando de luz, a gente fala cor primária, RGB e ciano, magenta e amarelo são as cores secundárias. Se a gente está trabalhando em CMYK, as cores secundárias passam a ser o vermelho, o azul e o verde, ok? Se eu perguntar para vocês qual é a cor complementar ao azul agora, o que vocês me responderiam? O que vocês acham que é? Olhando aí para esse gráfico. Eba, amarelo. Marcelo não vale, que Marcelo é designer, pô. Não pode falar, não. Brincando, pode falar sim. Então, ele é complementar porque dentro do círculo cromático, ele está exatamente no oposto. O amarelo e o azul estão em locais opostos, certo? Aí agora, para aquela galera que tem aquela foto amarelada em casa, que fica pé da vida porque não consegue tirar aquele amarelo. Que cor lá no equilíbrio de cores lá do Photoshop a gente vai acrescentar para tirar o amarelado da foto? Azul, exatamente, azul. Por quê? Porque justamente isso, olha como é que a gente finalmente entendeu que desgraça é aquele equilíbrio das cores desenhados lá no Photoshop. Olha, ciano, magenta, amarelo de um lado, vermelho, verde e azul. O ciano é complementar do vermelho, o magenta é complementar do verde, o amarelo é complementar do azul. Eu tenho uma foto amarelada e eu quero que ela fique menos amarelada, eu vou pegar o meu trocinho aqui e vou puxar em direção ao azul. Posso até dar uma puxadinha aqui do vermelho para o ciano um pouquinho também para ver se melhora. Mas a ideia é justamente essa, a gente tirar o amarelo. Para tirar o amarelo, a gente vai puxar o amarelo em direção ao azul, certo? Isso aí é só para quem usa Photoshop e está interessado, mas de qualquer forma, é essa complementaridade que a gente se baseia na hora de falar em teoria da cor, certo? Tá aí maior para vocês verem, ó. Ciano, vermelho, magenta, verde, amarelo, azul, segundo aquele ciclo cromático. E aí, olha, eu tirei o amarelado da foto e a foto ficou assim. Ainda tá precisando melhorar, mas de qualquer forma, ela já ficou bem menos amarelada. Tem outros problemas nela, porque agora ela está esverdeada também, mas é a vida. Certo? Aí vamos passar para uma outra parte lá do Photoshop. Tem matiz, saturação e luminosidade. Qual é a diferença dessas coisas e o que elas vão fazer por nós? Vamos dar uma olhada nessas definições. Matiz é a própria cor na sua máxima intensidade, tá? O vermelho, verde e azul, por exemplo, são matizes se a gente pensar neles no vermelho mais puro que a gente consegue imaginar. As mudanças no matizes são obtidas pelo acréscimo de outros matizes, também puros, certo? E aí então, basicamente, matizes são as cores primárias, né? Não necessariamente. Eu vou ver aqui para vocês, eu não sei se fica fácil de vocês receberem, eu separei aqui um arquivo. Então, olha, a gente tem as cores puras aqui, olha, o 10Y seria o amarelo mais intenso possível. O roxo mais intenso, que seria um matiz mais intenso, seria esse daqui. O 10R seria o vermelho mais intenso, e assim por diante. Então, a gente não está necessariamente falando só de cores primárias, a gente está falando de cores primárias, secundárias e terciárias, pelo menos quando a gente fala no sistema do Munsell, que é um sistema muito usado para nomenclatura de cores. Mas em outros sistemas, você vai ter outras definições e outros usos para a palavra matiz.
Mas a definição é essa mesmo, tá? É a própria cor na sua máxima intensidade. E aí, quando a gente chega em saturação, é o grau de pureza relativa desse matiz, neutralizando ele para o cinza. Ou seja, quanto mais saturado, mais próximo do matiz de verdade. E quanto mais a gente vai acrescentando cinza, ele vai virando um cinza aqui embaixo. Quando ele chega no cinza, já era, ele você já não consegue mais identificar qual é o matiz, tá? A saturação, e aí a gente fala de, essa foto está muito desaturada, quer dizer, ela está muito acinzentada. Pensa naqueles filtros de Instagram que a gente usa, né? Os Pixaloops, Photomime, essas coisas que a gente fica mexendo na saturação. Poxa, eu quero uma foto super vibrante pulando na tela. Eu aumento a saturação dela. Quando a televisão de casa está doendo o olho, geralmente é porque ou saturação ou a luminosidade está muito forte. Normalmente é a saturação, que a televisão chama de brilho, porque a gente não sabe que diabo é saturação. Porque se o brilho tivesse alto, você ia estar vendo branco. Porque a diferença entre saturação e luminosidade é que a luminosidade, você tem um matiz no meio, e para cima você vai chegando no branco, e para baixo você vai chegando no preto. Entendeu? Se a gente juntar essas três definições todas num arquivo, numa parada só, que é o que o Mansell faz, a gente chega nisso aqui. Tá? A gente vai ter um matiz, vai ter uma luminosidade indo do branco para o preto e a saturação indo do matiz puro para o cinza. E aí a gente tem uma paleta de cor bem maior do que aquela matiz pura que a gente fala. Ok? É por isso que tem uma hora que fica complicado, né? Poxa, rosa é um matiz? Não, rosa não é um matiz. Rosa é uma variação do vermelho. Mesma coisa para o marrom. Marrom pode ser uma variação de roxo, de vermelho, de magenta, dependendo do tom de marrom. Marrom também não é cor, entre aspas. Tá ok? Ficou tranquilo até aqui? Isso aí é o básico do básico para a gente falar de harmonia de cores. Tá de boa? Sim. Sim? Tá de boa, de boa? Então tá ótimo. Sim, yep, sim. Tá legal. Vamos lá. Harmonia de cores. Falamos muito no tal do círculo cromático, que é aquela disposição entre os elementos ali num círculo, certo? Aí, para a gente falar de harmonia, a primeira coisa que a gente tem que pensar é nas palavras cores quentes e cores frias. Normalmente, vocês estão vendo que tem uma linha aqui preta no meio do caminho, né? As pessoas consideram vermelho, laranja, amarelo, cores quentes. E azul, verdinho, roxinho, cores frias, certo? A gente considera isso porque no nosso mundo, no nosso referencial visual, é isso daqui, né? Um dia frio, um bom lugar para ler um livro, tudo acinzentado, cariocas não gostam de desnublado, mas a verdade é que quando a gente olha para o céu cinza, a gente põe casaco mesmo que não esteja frio, né? E cores quentes, a gente pensa o quê? Em deserto, sol, Saara, coisas bem visualmente vermelhas para a gente num espectro amplo, mas é um espectro visual e essa terminologia é muito usada por ilustradores, por pintores, por designers em geral. Eu só quero fazer um porém nessa história, principalmente porque eu namorei um cara que fazia iluminação de teatro, e a coisa muda na hora que você está falando de uma pessoa que trabalha com iluminação de teatro, um professor de física que trabalha com... um físico que trabalha com coisa térmica, né, com termologia, pelo seguinte, olha que interessante, a parte mais quente da vela e a parte mais quente do fogão é amarelo? É vermelho? Não, é azul. Tem um espectro, quanto mais quente a coisa vai ficando, na verdade ele vai mais para o azul. Então, é doido, mas é verdade. A cor mais quente é azul. Lembra aquele livro, Azul é a cor mais quente? Pois é a cor mais quente mesmo, não tem discussão. A pessoa que escreveu não falou à toa.
certo? Tem o filme também. Alguém mandou mensagem? Peraí. Ah, não, WhatsApp. WhatsApp eu vejo depois. Certo? Então, aquela brincadeira do azul é cor mais quente, é verdade mesmo, é isso aí. Então, vamos pensar em harmonias cromáticas. A harmonia cromática é uma harmonia que vai passear pelo mesmo matiz. Olha aqui um exemplo, né? Essa foto, por exemplo, é toda uma harmonia cromática, monocromática. O que ela está fazendo? Ela está variando cores de roxo, tons de roxo, né? Ai, gente, que cor linda essa lilás, adorei. É bonita mesmo, né? Uma outra harmonia aqui para a gente ver, uma harmonia análoga. A análoga é quando você pega o círculo cromático e vai pegando as cores adjacentes a ela. Então, você tem o vermelho, você vai para o violeta e para o laranja, por exemplo. Certo? Olha aqui um exemplo. A gente tem como cor principal a vermelha e as cores secundárias vão variando aí para o roxo e para o laranja. Isso é uma harmonia análoga. Ok? Essa aqui é uma outra harmonia análoga usando cores diferentes. Olha, a pessoa pega como principal o azul e vai descendo mais para um cian e mais para um roxo, para um vermelho, meio cor-de-rosa ali, que é o roxo e o vermelho em downgrade, né? Ali, uma variação do vermelho, para fazer também uma harmonia análoga de cor. Mais um exemplo, olha só. O tom principal é um verde, e aí você vai para um verde mais verde ainda, para um amarelo e para um quase um laranja ali, né? Um amarelinho mais próximo do laranja. Aí a gente tem a harmonia triádica. A harmonia triádica desenha um triângulo, fácil de decorar, triádica, triângulo, no círculo cromático. Esse exemplo eu adoro, que é o Superman, é o cara mais maneiro desse mundo. O que ele pega? Ele tem como principalzão o azul, nessa foto aí, na verdade, é o vermelho, que tá com mais incidência, mas enfim, se fosse só a roupa dele, ia ser o azul, né? E aí puxa para quê? Pro amarelo e pro vermelho. Agora, se a gente for aqui, olha, mais uma coisa, exatamente ou praticamente a mesma harmonia triádica, só que com um tom completamente diferente. Então, dá para entender que não fica cansativo, né? A gente olha para isso, ele tem toda uma densidade, porque a gente está trabalhando com preto, está trabalhando com uma coisa escura, sombria, e o outro uma coisa toda felizinha aí, Nova York, blá, 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 lindo, maravilhoso. Ou seja, esse uso de cor é muito comum, independente do que a gente está fazendo, tá? A harmonia complementar, a definição de complementaridade vocês já conhecem, né? Que é simplesmente a cor oposta àquela aonde a cor está, né? Então, o vermelho vai ser o verde, o amarelo vai ser o violeta, o laranja vai ser o azul e assim por diante, certo? Olha a harmonia complementar sendo usada aí no... Como é que é o nome? Divertidamente. Em português é divertidamente. Cor principal é o verde, vamos pegar uma harmonia complementar do verde, pegamos o roxinho aí para fazer a combinação. Certo? Aí, mais uma, não vi esse filme, mas enfim, ela tá usando o quê? O azul com um tom de pele, né? Que é quase um laranja. E aí a gente tem a harmonia complementar dividida. O que é uma harmonia complementar dividida? É quando você pega complementar, que do vermelho seria esse verde, e em vez de usar o verde, você usa o amarelo esverdeado e o azul esverdeado no lugar do verde. Olha aqui, por exemplo, essa pessoa tem o quê? Tons de vermelho, tons de amarelo e tons de verde nessa imagem. Certo? Mais um, déjà vu, do Denzel Washington. Tá usando o quê? Estamos usando aí um laranja com um verde e um amarelo, um azul. Certo? Aí a gente tem a harmonia dupla complementar ou tetrádica. Essa pode fazer um retângulo ou um quadrado. Combinado? Por quê? Porque tem que ter 4 lados nessa parada. Para ser tetra. Adoro essa imagem. SpongeBob. Aqui, nessa composição, o SpongeBob, que é todo amarelinho,
tem olhinho meio azul esverdeado. O que eles fizeram? Colocaram lá a lagosta, que é vermelha, uma praia aí, um troço todo, para ficar nessa coisa de fazer justamente desenhar um quadrado no círculo cromático, certo? Também nunca vi, não sei o que é, mas aparentemente essa pessoa é importante. Mas aqui, olha, círculo tetrádico também. Vamos pegar um magentão, né? Misturar aí com um azulzão e um verdão e o amarelão do cabelo dela e vamos fazer aqui uma composição tetrádica. Vamos analisar todos os personagens do Divertidamente. Se a gente pegar todos os personagens juntos, você vai ver que eles pensaram nas cores, não só representando cada um delas, né? Porque o medo é meio roxo, a tristeza aí é azul, e etc. Mas eles também compuseram esses personagens de uma forma que a gente faz uma composição tetrádica. Eles são 5 personagens, mas a gente está usando principalmente a 4 cores. Até porque a Joy mistura todas as cores dos outros, né? Porque ela tinha que ser colorida para ela ser feliz. Certo? Também fazendo essa coisa tetrádica. O rosto do... Esqueci o nome dele. Ele é o medo? Esqueci o nome dos bichinhos, tadinho. Qual? O vermelho? É. O vermelho é a raiva, ué. Você não vê que ele tá com fogo? Não, vermelho não. Roxinho. Ah, o roxinho é o... Ai, caramba, eu esqueci. É medo, não é? É medo. O azul... O azul é tristeza. A verdinha que tá sempre com nojo de tudo, mas eu não sei o nome dela. É isso, o vermelho é a raiva. O vermelho é a raiva, é. A primeira vez que eu vi ela, porque ela é roxa, é verde, eu pensei na esperança, e depois eu descobri que definitivamente não, a minha mulher era mó frescurenta. Mas, enfim, existe várias formas de montar essas cores, escolher uma cor principal e sair brincando com elas. Então, aqui é um resuminho do que eu falei para vocês. E a gente tem, eu vou mostrar para vocês aqui, eu gosto mais desse aqui. Modos de montar esse círculo cromático do jeito que a gente quiser, a partir desse site aqui, do color.adobe. Eu posso chegar e montar uma monocromática baseada nessa cor aqui. Eu posso escolher a minha cor principal aqui, ó. Eu vou escolher um rosa. E eu vou mandar ela achar o complementar. E ela vai montando uma paleta de cor para mim. Tá vendo? E ela estava usando justamente os mesmos nomes que eu estou falando. Ó, split complementar, tetrádico e assim por diante. Então, dá para a gente fazer e montar a cor que a gente quiser no final das contas. Tá? Pode também diminuir aqui, colocar só 4 cores ou só 3 cores. E a gente pega a informação dessas cores e usa nos nossos trabalhos. Então, quem está pensando em desenvolver marca, principalmente, que aí precisa montar um sistema de cores que caia bem todas juntas e que tenha várias escolhas. Quem está querendo fazer um desenho, está criando um personagem e quer escolher as cores do personagem. Quem está fazendo uma capa de um livro pode pensar em usar cores também, de um jeito interessante. Até mesmo quem é escritor, né? Pensar assim, poxa, como é que eu vou... Quais são as cores que combinariam com o meu personagem? Quais são as cores que eu poderia colocar cada um dos meus personagens vestidos em uma situação? Tem uns filmes, umas séries, que eu sempre notava que eles faziam isso de propósito. Era o How I Met Your Mother, meu Deus, cadê o nome do outro? O Big Bang Theory. Se você olhar as cores, você vê que tem sempre uma composiçãozinha para fazer os personagens parecerem amigos. Justamente porque eles estão usando cores parecidas e visualmente eles ficavam interessantes. O paletom é parecido também com o Adobe Color, tá? Carrega aí, filho. Ele só é mais pesado, como eu ia dizer. E eu acho ele um pouquinho mais complicado de usar, tá?
Você pode usar aqui, ó, montando uma tríade, um quadro, e aí você pode puxar as cores para ir vendo, e ele vai montando para você. Freestyle 4 cores, eu posso montar o que eu quiser, do jeito que eu quiser e ver o que acontece. E ele vai dando umas gradações aqui, que é aquele negócio, você escolhe o matiz e ele dá uma misturada, uma gradação nesse matiz para você poder ver o que acontece se você desaturar ou aumentar a luminosidade e tal. Então ele dá essa brincadeira aqui para você dar uma olhada, certo? O Adobe Color não, ele já vai trabalhar com as cores mais certeiras mesmo, tá? Aí agora o que eu queria propor para vocês é um exercício em que eu vou passar Vou passar esse link aqui para vocês, tá? Eu espero que funcione porque eu nunca tentei fazer isso online, de verdade. Mas aí você vai ter um quiz e esses quizzes vão te mostrar essas imagens e perguntar para vocês qual harmonia vocês acham que é. E no final, eu não vou ter a resposta de cada um, não. Eu vou ter uma resposta geral para a gente discutir. Então, eu queria colocar o link aqui para vocês. E daí, sei lá, 5 minutinhos. Aí quem não está afim de fazer, aproveita, vai no banheiro, acaba de secar aquela louça. E eu vou aproveitar para ir lendo aqui as perguntas, se alguém fez perguntas, tá bom? Agora é só clicar clica nesse link que eu mandei pelo chat e responde as perguntinhas. A pergunta é qual é a harmonia? Ah, eu acho que é complementar, eu acho que é tetrádica. Vocês estão vendo essa janela, não estão? Com a colinha. Bora lá voltar, então. Vamos ver a primeira resposta de vocês aqui. Deixa eu dar um refresh. Results. Então, aqui, olha, gente. Estão conseguindo ver? Aqui, olha. Vocês responderam para a primeira pergunta. 90% é monocromático. Então, tá certo. Algumas pessoas acharam que é análogo, que também tá certo. Por quê? Se eu pegar essa coisa aí do Mágico de Oz e for analisar, eu tô com um verde, né? Eu posso, por exemplo, pegar esse verde e acreditar que isso aqui tá tudo dentro desse verde, mas eu posso acreditar também que tem uma variação entre esse verde e depois... entre esse verde e depois vai para esse verde daqui, por exemplo, porque a gente não está com espectrômetro, então fica quase impossível saber, né? Tá todo mundo conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Eu marquei complementar na primeira. Por que o verde e o azul não poderiam ser complementares? Porque são duas capas. Eu não estava querendo que você analisasse uma em relação à outra. Eu estava querendo que você analisasse porque as duas têm a mesma resposta. Uhum. Eu que não me expliquei direito. Então, eu analisei cada uma em relação à outra. Mas ao mesmo tempo, complementares não são, né? Porque elas seriam análogas, elas seriam assim. Complementar seria se eu tivesse posto uma no verde e a outra no vermelho. Que, aliás, gente, por favor, evita vermelho e verde misturado, porque tem daltônicos que não conseguem ver diferença entre vermelho e verde, tá? E o pior tipo de daltônico é aquele, quer dizer, o pior não, o maior incidência de daltonismo é o que não consegue ver diferença entre vermelho e verde. Que é um absurdo, porque o nosso sinal de trânsito é vermelho e verde e não faz sentido nenhum. Mas, enfim, é a vida. E esse daqui, vamos lá ver o que a gente respondeu, que é o Catcher in the Rye. Voltemos para onde estávamos, castemos o Catcher in the Rye. Vamos ver assim que fica mais fácil. Aí, 66% das pessoas acharam que é análoga, e aí a gente teve uns monocromáticos, uns triádicos, uns complementares e uns complementares divididos. Vamos bater papo sobre isso tudo aí, mas a maioria acertou, é análogo. Por que é análogo? Porque a gente está trabalhando tanto nas duas, né? As duas têm praticamente a mesma resposta, com alguma coisa que vem do amarelo pro laranja, e nesse caso aqui, alguma coisa que vem do amarelo até o vermelho, mas ele está sempre, né, quase como se fosse fazendo um semicírculo pequenininho aqui, escolhendo as cores, certo? Tranquilo? Quem respondeu outras coisas tem alguma explicação, que nem a Clara fez, me explica, que aí a gente vê o porquê não, ou o porquê sim, ou se vocês, de repente, têm uma resposta plausível.
A resposta é análoga. Algumas pessoas falaram monocromática, mas aí já não dá. Quer dizer que a pessoa esbarrou no conceito de matiz. Lembra? O matiz do amarelo é diferente do matiz do laranja, que é diferente do matiz do vermelho, né? Esse aqui é um matiz, esse aqui é outro, esse aqui é outro. Então, esse vermelho não pode fazer parte desse amarelo aqui. Eles são matizes diferentes. O que mais que teve de resposta? Complementar. Complementar não dá, pelo seguinte, complementar é o outro lado, o lado oposto. Então, eu ia ter que estar usando um laranja e um azul, ou um verde e um vermelho, um roxo e um amarelo, e assim por diante. Tranquilo? Vamos para o próximo, que é esse daqui. A grande maioria das pessoas respondeu análogo, alguns responderam monocromático. Teve uma galera que saiu apertando complementar para tudo, né? E triádico. Triádico eu não consigo ver porque, cara, só tem duas cores aqui, cara. Né? Só tem o roxo e o azul. Fica difícil de ver o triádico. O monocromático também fica difícil porque os matizes estão bem demarcados. De repente é um problema do telefone de vocês. Talvez a pessoa tenha achado triádico porque tem o branco das letras, né? Do título, fono. Sim, mas o branco é ausência de cor. O branco não faz parte do círculo cromático. Certo? Verdade, esqueci disso. Né? Então a gente tem que pensar que o branco e o preto não fazem parte do círculo cromático nesse sentido. Eles só interferem no branco na luminosidade e o preto, dependendo do jeito que for usado, na saturação ou na luminosidade também. Vamos para o próximo. Esse aí, então, toda vez que eu faço isso ao vivo, dá confusão, da discussão, da gritaria. É diversão. Vamos lá. Tam, 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 tam. Já vimos que a maioria já é bem menor, né? A maioria foi para complementar, teve 16% em complementar dividida e outros em triádica. A triádica e a complementar dividida no olhômetro às vezes é meio complicado mesmo, mas vamos avaliar. Temos aqui um laranja e um verde. Então não pode ser complementar, né? E a gente precisa de alguma coisa aí para ligar uma coisa na outra. O que será, o que será? Qual foi a resposta mesmo maior de vocês? Mas eu não vi verde em nenhum momento, nenhuma das. Em nenhuma dessas imagens eu tô vendo. Pode voltar lá rapidinho? Pode ver, fala. Eu tô vendo azul, laranja e roxo. Eu não tô vendo verde. Onde tá verde aí? O verde aqui. Ah, deve Isso ser pra mim pode não, ser problema de computador. Pra mim também é azul. Você vê azul também? Tá, combinamos que é o tal do azul verde piscina azul Isso, turquesa. É um azul do turquesa, exato. Tá, então tá. Então vamos combinar aqui. Essa primeira daqui dá até pra gente falar numa complementar, certo? Dá pra gente pensar num laranja aqui que vai pro verde aqui. Agora, e essa daqui? A gente tem um laranjão, a gente tem amarelo e a gente tem um roxo, né? A gente tem laranja, amarelo e roxo. Aí eu diria o quê? Complementar dividido, né? Aí a gente está dividindo. Essa daqui eu ainda consigo ver quem escreveu complementar, mas essa daqui eu diria complementar dividida. Ou triádico, porque é difícil mesmo, a gente não tem o espectrômetro, então não está tão certo assim, tá bom? No segundo eu consigo entender o complementar dividido, mas no primeiro não, porque eu só vejo duas cores. Eu só vejo o laranja e o azul, que no meu caso é azul, né? Onde está a terceira cor aí nesse primeiro pôster? Mas a gente tem um azul escuro, a gente tem um vermelho e a gente tem o verde. Eu ainda consigo considerar esse verde aí azul. Ok, tranquilo. Mas a gente ainda tem um vermelho aqui, ó. Ah, tá na etiqueta, você tá falando. Que chama uma atenção da desgraça justamente porque ele é muito forte. Talvez isso fique mais difícil de fazer pelo celular, por tela pequena, fique mais difícil de ver esses detalhes, né? Tipo, aqui tem Harry Potter, na verdade esse Harry Potter é dourado, né? Ele tá numa cor meio suja aí porque a impressão é dourada e por aí vai. Mas enfim, esse daqui é fácil. Esse aqui eu acho que todo mundo vai acertar de cara. Complementar.
Esse aí não tem muita discussão, não. Você pode ver uma complementar dividida e não tá errado se você pensar no laranja e no amarelo, certo? Nesses tons aqui diferentes de vermelho, de laranja, e nesse tom de amarelo e vermelho, pensar em complementar dividida. Tá certo. Falar em complementar também tá certo, porque é um modo mais genérico de falar, tá usando laranja e tá usando azul, tá? Essas divagações, essas coisas, principalmente quando a gente está trabalhando com uma foto, é mais difícil de analisar. Se eu desse 2 cores para vocês, ou 3 cores, vocês iriam saber, é triádica ou é complementar, e ficaria mais fácil, complementar dividida ou complementar. Mas as duas estão corretas, está tudo certo. Tá? Isso é uma questão realmente da gente olhar para as coisas e o modo como a gente percebe as coisas. Não está errado em nenhum sentido. Tá? E esse daqui? Vamos ver o que vocês responderam. 34% disse tetrádica ou dupla complementar. Uns outros falaram complementar dividida e outros falaram complementar. Cara, não tem nada errado aqui, tá? Pelo seguinte, depende do quanto você avaliou essa imagem. A gente tem o roxo com o amarelo. Se você olhou rápido e pensou roxo e amarelo, você vai vir para isso aqui e você vai responder complementar, certo? Se você pensar que a menina está em roxo, que o banco é verde, que a mulher tem uns detalhes em verde e que as outras 2 mulheres estão de azul, você vai conseguir desenhar uma tetrádica. E se você só olhar para a mulher de azul, mas não olhar para o banco, ou só olhar para a mulher ou só olhar para o banco, mas não olhar para as mulheres, você vai dizer que é uma complementar dividida. Correto, eu diria que é uma tetrádica. Mas se eu estiver olhando muito rápido para isso aí, eu vou falar que é uma complementar e dane-se. Tá todo mundo tranquilo nessa história. Tá? O que não dá para dizer que é monocromático, porque não é. Certo? Esses aqui, então, aí é que é discussão atrás de discussão. Vamos lá. Temos complementar dividida e tetrádica ganhando. E é muito provável... Eu vejo tetrádico. Tá? Vamos lá, a gente tem... Não, eu vejo complementar dividida. Pelo seguinte, a gente vai ter aqui o vermelho, o amarelo, o alaranjado e o verde. Então, vamos lá. Vermelho, amarelo, alaranjado e o verde. Aqui eu vi uma complementar dividida. Aqui eu fico vendo um azul com laranja e outro azul aqui do outro lado, né? Então, eu vou estar fazendo isso aqui. Tuf, tuf, tuf. Certo? Mas se você achou uma quadrática aqui, tá legal. Eu só não acho a quadrática aqui. Porque aqui só tem 3 cores mesmo, vermelho, amarelo e verde. Acabou-se, certo? Esses aqui. Grande maioria respondeu complementar dividida ou tetrádica também. Esse menino aqui é cian, azul, cian, amarelo e azul clássico, que magenta, o amarelo e o cian. 3 cores, é triádico. E aqui também, eu vejo assim, tá? Eu não consigo encontrar uma quarta cor. A gente sempre vê o amarelo, o vermelho e o azul esverdeado. Seria alguma coisa entre isso e isso, fazendo um triângulo aqui. Tranquilo? Eu vejo triádico. Eu super entendo se alguém encontrar mais alguma cor aí ou mais alguma nuance e responder tetrádico. Que não dá para dizer que é complementar de jeito nenhum, nem monocromático, nem nada parecido, tá? Esse aqui a gente realmente tem 4 cores. PT saudações, não tem jeito. Grande maioria respondeu tetrádico. Era só contar o número de cores, não precisava nem tentar encontrar a relação ali, né? Pelo que a gente vai ter amarelo, verde, azul e vermelho. A gente vai estar fazendo um triângulo aqui, um retângulo aqui. Certo? De boas? Perguntas no chat. Tá. Então deixa eu ir para o chat. Vamos lá. Olha a mensagem que eu dei. Existe algum padrão de escolha de cores que estatisticamente torna a capa mais atraente? Já foi feita alguma pesquisa nesse sentido? Que eu conheça, não. Algumas pesquisas que fizeram
são para o mercado americano, que eu tenho certeza que não funciona aqui. Por exemplo, foto de homem pelado em revista erótica, em novela erótica, né, romance erótico, esses soft porn, tipo 50 tons de cinza, vende mais, com certeza. Você pode colocar mulher beijando o cara, não vai vender tanto quanto homem pelado. Homem, torso nu, blá, 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 blá. Eu consegui mandar porque eu achei que era azul escuro. Tranquilo, Gabi. Vejo verde, vi verde também. Ainda não entendi bem a diferença entre complementar e complementar dividido. Eu poderia explicar? Vou explicar. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Vou tentar explicar aqui para você. Vou repetir essa parte rapidinho. A complementar é isso aqui, olha. A gente vai e puxa e pega exatamente o oposto. Quando a gente está falando em complementar dividida, a gente está abrindo o leque aqui. Em vez de pegar o verde, a gente vai pegar esse verde, o azul esverdeado e o amarelo esverdeado, por exemplo. Se o violeta, o complementar é o amarelo, em vez de eu usar o amarelo, eu vou usar o laranja e esse amarelo esverdeado aqui. Mas eu não vou usar o amarelo. Entendeu? Peraí, então o complementar usa apenas variações do mesmo matiz. E o complementar dividido, ele já pode misturar matizes? Não, olha só. Matiz, esse vermelho é um matiz. Esse verde é um matiz, esse verde amarelado é um matiz, e esse azul esverdeado é outro matiz. No complementar, no complementar eu estou usando dois matizes, o vermelho e o verde, ou o violeta e o amarelo, dois matizes. No complementar dividido, eu estou usando 3 matizes. Eu estou usando um matiz principal e dois matizes que são adjacentes àquele que seria o complementar. Ficou claro? Ah, tá. Foi? Então no suplementar, no dividido, a gente usa 2 matizes opostos, mas que seriam do lado do que seria o oposto, né? Isso. Como faz para escolher o melhor tipo de harmonia? Vai tentando vários até saber qual fica melhor ou escolhe uma cor base, daí escolhe a harmonia. Tem pessoas e pessoas nesse mundo. Eu sou o tipo de pessoa que escolho uma cor base e aí depois eu vou procurando cores harmônicas aquela. E às vezes eu uso o Adobe Color para isso. Vou dar um exemplo. A logo do Nesp. A gente queria usar aquele tom de roxo. A gente pensou em trabalhar com azul e depois passou para roxo e disse vai ser roxo. Aí o que eu fiz? Eu fui desenvolvendo e puxando algumas. Na verdade, eu nem fiz muito por harmonia cromática em desenho, eu fiz por número, que é uma outra fórmula que dá para fazer, só que dá muito mais trabalho. Que matematicamente você vai compensando as coisas para encontrar a complementar, a subcomplementar e assim por diante, as terciárias dela e tal. E aí eu cheguei. Só para vocês terem uma ideia, eu posso abrir aqui. Então, são essas cores que eu uso para o Nesp, principalmente, né? Na hora que dá problema e eu preciso de um vermelho, eu vou ter que usar vermelho, porque não tem vermelho aí. Mas são essas cores que eu escolhi para minha paleta. Certo? Se eu pegar ela aqui, por exemplo, ficaria num verde mais ou menos por aqui, esse roxinho, uma cor por aqui e a outra por aqui. Basicamente isso, seria um retângulo. Tranquilo? Bora lá. Psicologia das cores. O melhor livro sobre psicologia das cores que eu conheço é da Heller, chama Psicologia das Cores, tá? É de 2016. Só que tem um problema nessa história. A Heller fez essa pesquisa, só que ela fez essa pesquisa na Alemanha. Quais são os problemas dessa história toda? Fazer uma pesquisa na Alemanha, você está pesquisando como alemães preveem e sentem e veem as cores. Se a gente está falando de psicologia, a gente está falando de uma coisa que também é muito cultural, certo? Então, a gente tem que pensar nesse fator na hora de falar de psicologia das cores. Eu vou trazer alguns dados e algumas coisas aqui para a gente discutir. A maior parte dos exemplos é livro. Quando eu dou essa aula ao vivo, que infelizmente não dá para dar, vira uma confusão das pessoas discordando e concordando, e é super divertido. Quem já esteve lá sabe disso. Acho que a Bianca Battesini, que está aí, fez essa aula. Mas para a gente falar de psicologia das cores, principalmente a gente tem que começar falando de alguns detalhes que influenciam na psicologia das cores, tá? Que influenciam. A primeira delas é a história da humanidade.
O azul da Prússia, por exemplo, que é esse azul aí da roupa do exército prussiano, chama azul da Prússia por causa do exército prussiano. Então, não tanto para a gente, mas para alguns lugares da Europa, o azul pode remeter à guerra, ou remeter ao militarismo, que aqui no Brasil, com certeza, seria o verde, ou aquele begezinho esquisito, que é a farda brasileira, né? Uma outra coisa é a economia. O vermelho, por exemplo, era uma cor muito cara. E até hoje a gente relaciona o vermelho a um certo poder. Por quê? Porque só os reis e as pessoas ricas tinham dinheiro para poder fazer roupas vermelhas e usar roupas vermelhas. E teve uma época até que alguns reis em alguns lugares proibiram pessoas da corte de usar vermelho, porque queria que fosse a cor exclusiva deles justamente por causa desse valor, né? O pigmento vermelho, antes da descoberta do Brasil, e aí detonarem todos os pau-brasilos da gente, era feita com cochinela. Continua sendo feita para alguns condimentos de comida e tal, que é para ficar vermelhinho e tal. Cochinela é tipo uma joaninha pequenininha, e você precisa de, tipo, bilhares de cochinela para conseguir fazer um pouquinho de pigmento vermelho. Então, o pigmento vermelho era muito caro, tá? A natureza, a gente é influenciado pela natureza. Então, quando a gente fala, por exemplo, no frescor do verde, do amarelo, a gente está pensando na natureza, certo? A gente não consegue ver muito um roxo como uma cor fresquinha, né? E a cultura também. Por exemplo, aqui pra gente, vermelho pode representar sedução, poder, várias coisas, né? Sangue, medicina. Mas na China, vermelho representa boa sorte, tá? Tem alguns lugares do Japão, se eu não me engano, que era tradição você vestir os meninos recém-nascidos de preto, porque a ideia era que se a morte passasse por lá, ela não ia enxergar o menino, porque ele estava vestido de preto. Então, a nossa tradição de vestir meninos vestem azul, meninas vestem rosa no Japão, meninos vestem preto e meninas vestem qualquer coisa. Porque os meninos eram os mais importantes e tinham que ser bem guardados. Eu não lembro mais essa história no Japão ou na China, tá? Tem gente perguntando coisas. E aqui a tradição de colocar sapatinho vermelho nos recém-nascidos. Tem uma galera que fala que é para afastar mal olhado, não é? Sapatinho vermelho. E aí, vamos lá. Por exemplo, cores preferidas, segundo a Heller, segundo uma pesquisa feita na Alemanha. Vou estressar muito isso. No Brasil, eu não faço a mínima ideia se isso aqui ia ser real. Alunos de pós-graduação que quiserem fazer essa pesquisa como TCC estão mais do que convidados, eu ajudo vocês, oriento. A tia vai amar se vocês quiserem fazer isso comigo. Tá? Então, em segundo lugar ficou o verde, em terceiro vermelho, o preto, e depois amarelo, violeta, laranja, branco, rosa, marrom e ouro, etc. Tá? As cores menos preferidas ficou o marrom, e depois o rosa. E a gente vai discutir isso daqui a pouco. E o cinza também, violeta, laranja, amarelo, verde, vermelho, ouro, prata, branco e azul. Vamos falar sobre cada uma das cores e o que ela encontrou, tá? Primeiro, o azul. Ela descobriu que é a cor predileta, 46% dos homens e 44% das mulheres. Só 1% dos homens e 2% das mulheres não gostam de azul. Ele simbolizaria simpatia, harmonia, amizade, confiança, apesar de frio e distante. Isso aqui é interessante, né? A gente fala que a cor é fria, mas ela inspira amizade e confiança. Sentimentos bons que não estão ligados à paixão, porque não é uma cor apaixonante, né? O azul não é... né? O azul é um calminho, uma coisinha tranquila e tal. Né? É a cor das virtudes intelectuais. Ela incentiva a criatividade, contemplação, espiritualidade, fantasia, mas ela também remete ao frio. Lembrando aquela coisa engraçada do tal do fogo azul, né? O fogo é azul. O fogo mesmo é azul. Né? O fogo muito quente é azul. E aí a gente vai dar uma olhada, eu saí colecionando fotos de capas azuis que estão no mercado por aí.
Aceito qualquer opinião de vocês. Eu sei que é meio difícil de dar desse jeito, mas eu senti uma tendência, né? A gente usa muito o azul para o inverno, para frio e para coisas espirituais. Quando a gente fala muitos livros de Deus e autoajuda e tal, vai para essa coisa do azul por causa dessa. O azul é o contrário do vermelho, quase, né? Ele passa uma calma que as pessoas remetem à calma. Em grande parte, a gente tem que pensar que isso tem a ver com o céu ser azul durante o dia, né? O céu azul, tá todo mundo feliz e tá tudo alegre. E é uma coisa interessante porque quando alguém tá triste em inglês, a gente fala que a pessoa tá azul. É isso que é meio doido, mas é a vida. Alguém quer fazer algum comentário sobre azul? Porque aí, senão, a gente vai passar para o vermelho. Então, tem aquela expressão também que fulano apareceu do nada, he appeared out of the blue. Apareceu out of the blue, É engraçado essas expressões, porque aqui a gente fica verde de inveja, lá também, né? Só que verde, se você perguntar para alguém no Brasil o que verde representa, ou a pessoa vai falar natureza, ou a pessoa vai falar esperança, né? E aí, engraçado que aí a capa aqui do Jogos Vorazes da Susan Collins, né? Que é a segunda, não lembro qual é a parte dos Jogos Vorazes que tem a esperança. Mas, enfim, ela tá pintada de azul. Chama A Esperança tá pintada de azul. O lado feio do amor tá pintado de azul. Geralmente, quando você tem um nome chamado amor, a galera literalmente tá pintando tudo de vermelho. Mas como era o lado feio, eu acho que a pessoa tentou dar uma mudança aí, né? E tem essas borbulhosas d'água. Eu não li o livro, mas eu acho que alguém tá sendo matado, sendo assassinado debaixo d'água, né? Mais alguém quer falar sobre alguma coisa de azul? Alguém escreveu alguma coisa aqui no chat? Deixa eu ver. Feeling Blue também para dizer que tá triste. O céu cristão também. A ideologia do céu versus inverno. O céu lembra o céu mesmo, com lindas nuvens brancas parecendo algodão doce. O inverno é vermelho e amarelo, sempre em chamas. A Esperança é o terceiro e último livro. Valeu, do Hunger Games, dos Jogos Vorazes. É porque eu nunca lembro a ordem. Eu li todos os três, mas não lembro o nome, não sei a ordem. Então, falando do vermelho, é a cor da paixão, dos reis e do comunismo, né? Engraçado essa diferença, né? O rei, que é o cara lá mais forte e tal, não sei o quê, quase um ditador, né? E o comunismo, que é o extremo oposto disso. A gente fala de sangue, de perigo e de proibido também, quando a gente fala do vermelho. Do amor, 75% das pessoas pensam em amor. Também do ódio, né? A gente fala que tá vermelha de raiva, né? A própria raiva lá no Divertidamente é pintada de vermelho, né? Ela tira primeiro lugar e a outra cor que remete a ódio é o preto. Vermelho, potência, coragem e atração, incentiva a ação. Vocês têm que pensar nisso. Antigamente, McDonald's era praticamente todo cheio de detalhes vermelhos. A ideia era o quê? Você comer o mais rápido possível para sair dali. Fast food escolhe o vermelho porque tem essa coisa da pressa, né? Eles querem que você coma rápido, que você faça rápido, que você ande rápido. É o quê? Desculpa, a cor que atiça a fome? É o laranja, não é? Para não ficar obediente. Sim, a fome sim, mas a ação não. Você come muito mais rápido se o seu ambiente estiver pintado de vermelho. O laranja dá fome. O vermelho faz você fazer as coisas mais rápido. Ninguém se sente confortável numa sala vermelha, né? Assim, numa sala inteiramente vermelha. Claro, eu tenho um tapete vermelho aqui na minha casa. Não é por causa disso que eu me senti desconfortável, mas se você entrar numa sala, num ambiente todo pintado de vermelho, dá uma certa angústia, dá uma certa ansiedade, porque não é uma cor calma, né? Porque ela remete a fogo, calor, energia, paixão, desejo, erotismo, né? Mas também ira, agressividade, excitação e as coisas imorais. E daí essa coisa do inferno, né?
Alegria, segundo lugar em felicidade, empatado com o verde. Olha que coisa interessante. O vermelho vai da ira e agressividade até a alegria. É uma cor que parece que, na dúvida, pinta de vermelho. E aí eu separei algumas cores vermelhas, algumas capas de livro vermelho para a gente analisar. Anjos e demônios. Tinha que ser vermelho e amarelo, óbvio, né? Estamos falando do demônio, estamos falando de diabos. Como Treinar Seu Dragão. É um livro também que pede um pouquinho de vermelho. Em Chamas. O próprio nome diz que a parada tem que estar em chama, cara. O Demonologista. Demônio, vermelho. Diabo é vermelho. Vamos lá. Dexter. Ele é um assassino, né? Ele é um sociopata, só que além de ser um sociopata, ele é um cara que estuda espirros de sangue, né? Ele trabalha na polícia estudando espirros de sangue. Tinha que ser vermelho. 007 da Rússia com amor. Aí a gente começa com uma coisa. Tudo que é comunismo, tudo que é ligado à Rússia comunista, vai ser vermelho. Não tem jeito de escapar da desgraça do vermelho quando você fala de Rússia, tá? O Irmão Alemão do Chico Buarque, faz sentido ser vermelho para fazer uma relação com o Comando Vermelho, etc. Tem livros que não tem jeito, né? A Arma Escarlate. Escarlate é um tom de vermelho, vai ser vermelho. Animal Farm, do George Orwell, que é super ligado com o comunismo também, né? Vermelho. Em Chamas, vermelho. E por aí vai. Mas a gente também tem outras coisas que acabam sendo vermelho, olha só. A filosofia do punk, a luta contra o racismo do Brasil. Tudo que a gente está falando de luta, que não necessariamente é comunista, vai ter o vermelho como força, como cor forte, né? Alguém quer falar sobre vermelho? Alguém escreveu alguma coisa aí? Senão a gente vai pro verde. Gerar ansiedade também. Se você não comer isso aí logo, pode comer mais do que deveria, verdade. Como você encaixaria a capa A Luta contra o Fascismo naquela harmonia de cores? Espera aí, deixa eu achar. A luta contra o racismo, você quer dizer aqui? Ela não tem uma harmonia de cor, porque ela está trabalhando com duas cores que não são cores e um matiz só. Então a gente não pode falar em harmonia de cores. Porque quando a gente está falando de harmonia, a gente está falando de relação entre as cores, né? O vermelho e o preto não são considerados cores oficiais, eles não entram no círculo cromático. Então você não analisa eles desse jeito. A gente pode falar que essa imagem tem... Vamos para o verde. Verde era uma cor intermediária, tá? Ninguém nem ama nem odeia. Ela remete à natureza, primavera, refrescante, crescimento, vitalidade, abundância, fertilidade e esperança. Mas também ela liga ao veneno, né? Coisas verdes geralmente são venenosas. Eu acho que isso, em grande parte, vem dos desenhos animados e coisas que a gente vê quando é criança, né? As poções de veneno são sempre ou amarelas, esverdeadas, ou verde. Ele é agradável, ele é tolerante, ele é vivaz, ele é jovial e ele é saudável. Ele pensa em tranquilidade, abrigo, credibilidade e segurança. Tem essa coisa de cores e países, né? Ele é considerado a cor do Islã e a cor da Irlanda. Pensa aí no St. Patrick's Day, no dia de São Patrício, que Nova York inteira se pinta de verde. É bom a gente ter essas referências do tipo laranja, a cor da Índia, verde, a cor do Islã, porque às vezes a gente pode remeter a isso e usar isso de alguma forma que a gente queira, de propósito, tá? Eu acho interessante que, assim, o povo europeu, e essa pesquisa foi feita na Europa, ele tem as estações do ano muito marcadas, né? Então, o verde lembra primavera. Aqui no Brasil, eu não sei se o verde, a pessoa falaria em primavera para falar de verde, e talvez o nosso refrescante fosse alguma coisa mais para, sei lá, amarelo, de repente até o azul por causa da referência a gelo e frio e coisa assim, porque a gente vive num inferno, né? A gente tem 4 estações no ano, né? Verão, verão, verão e inferno. Então, assim, essas mudanças da gente é muito de acordo com o país. Eu não tenho certeza se isso aqui seria utilizável no Brasil. Mas, de qualquer forma, eu peguei algumas capas verdes para a gente pensar. Tranquilo? Selva de gafanhotos vai ter que ser verde porque tem gafanhoto. Filha da Floresta falou em natureza, verde. Amazônia falou em Amazônia, verde. Semeando Palavras, que é um livro de gramática,
de escola, eles escolheram o verde. Eu acho muito interessante isso, porque eles passam da palavra semear, que levaria a semente, que levaria alguma coisa marronzinha, meio suja, e eles já partiram logo para uma coisa quase como se fosse a colheita, né? Fazendo esse verde todo, que é lindo. Peter Pan é verde, vai ter que ser verde para o resto da vida, porque a Disney pintou o Peter Pan de verde. E aí a gente tem uma relação muito forte no Brasil, que aqui não apareceu, porque essa pesquisa foi feita na Europa, que é esporte, porque o nosso esporte principal é o futebol, e a gente vai sempre remeter verde à quadra de futebol, à quadra de qualquer coisa, né? Parece que a gente vive num mundo gramado onde as pessoas se exercitam fora de casa, né? Então, eu acho que o verde no Brasil teria essa conotação, principalmente pelos homens, verde, futebol, por causa do campo do futebol, né? Aí eu peguei outros verdes para a gente ver outros usos também. Esse verde usado só em detalhe nessa capa da Darkseid, ele é um verde que dá um nervoso, ele é um matiz muito neon, né, uma coisa quase gritante, que realça essa capa como nada nesse mundo, e ele é completamente fora do padrão, e é incrível isso, né? Aí a gente tem esse livro da Paixão ao Entardecer, que até hoje eu não entendi por que é verde. Boa sorte. Eu pus aqui porque normalmente quando eu dou essa aula a gente fica discutindo os verdes da vida. As vantagens de ser invisível. Essa capa já foi feita em verde e em amarelo. Eu acho ela muito mais bonita em amarelo. Enfim. Eu acho que o verde foi escolhido mais porque ele chamaria atenção na hora de estar na prateleira, assim, sendo verde. Porque a gente tem que pensar nisso também, né? A lombada com uma cor fora do normal, e se eu olho aqui para minha estante, quase todas as lombadas são branca e vermelha, branca, vermelha, branca, vermelha, branca, vermelha, branca, vermelha, branca, vermelha, branca, vermelha, azul, amarelo, branca, vermelha, branca, vermelha. Aí você põe um verde neon, que chama uma atenção zona. E esse livro do Breaking Bad, que faz essa ligação entre a química e o veneno, e aí é verde, tem que ser verde, porque essa chama, essa fumaça aí, se fosse cinza, ia levar a fogo, ia remeter a outra coisa que não química, né? Parece que química e veneno é verde. Certo? Aí eu tenho essa capa da melancia, da Marian Keyes. Eu nunca li esse livro. Eu dei essa aula uma vez para uma turma minha, acho que foi a primeira turma de gestão editorial, e eu falei assim, gente, cara, fala sério, essa capa esse livro é de romance, né? E a galera falou, é de romance. Aí eu falei, poxa, por que não fizeram essa capa toda vermelha? Ia chamar muito mais atenção, ia ficar muito mais bonito, e não ia ser essa coisa tão óbvia, né? De colocar uma melancia na capa. Faz a capa só como se fosse uma melancia. Fazer a capa só como se fosse a parte vermelha da melancia. Eu dei essa aula, voltei para casa, sentei no sofá e no WhatsApp a aluna tinha saído da Santa Úrsula, indo para o Botafogo Pré-Shop e tinha tirado uma foto desse livro aqui. Aí é que deu vontade de... eu vi essa nova capa. Porque era justamente isso que eu tinha sugerido de fazerem, gente. Faz a capa vermelha com esses pontinhos, com as sementinhas, e ela fica com cara de melancia, sem ser uma melancia tão na cara, tão clichêzona, como era a primeira versão, né? As duas ainda estão em venda. A primeira é a capa mole, né? E a vermelha é a capa de luz, capa dura. Alguém quer falar sobre verde ou eu posso passar para amarelo? Eu. Só fazendo uma observação rapidinho. Eu lembro que eu li uma vez, eu não lembro qual site que foi, uma observação assim, porque tantos personagens da Disney, tantos vilões da Disney têm os olhos verdes, porque justamente que eles tinham essa noção que o verde significava o mal, significava o inverso. Você reparar, a Malévola, a Rayamar, a Lady Trelawney, a Madrasta, todos eles estão... Mas é um verde quase amarelado também, né? É uma coisa que você abre o olho parece saltar, né? É um verde amarelado, um amarelo esverdeado. Eu acho que, em grande parte, isso é por causa dessa coisa de pensar que a pessoa está possuída pelo veneno do mal.
sabe? Mas é um tom muito específico de verde, né? Aquele verde da floresta é diferente, é outra parada. Deixa eu ver aqui as perguntas de outras pessoas. Acho que Caso Vermelho foi para contrastar, para chamar a atenção. A personagem Poison Ivy, o Grinch, todo mundo verde, né? Mas ele o Grinch, ele tem que ser aquele verde lá para depois ele poder se converter ao natalismo, digamos assim, né? Veneno feito de plantas, realmente esse negócio da alquimia, de misturar poções mágicas e virar, né? Me lembrei que vômito em desenhos é retratado pela cor verde, tem algum motivo? Eu acho que em grande parte é essa coisa mesmo da gente pensar em algo que já foi digerido e que dá um certo, sabe? O vômito em si, ele acaba sendo um verde ou marrom, né, na grande maioria das vezes, e o marrom não chama tanta atenção na televisão, então eles vão pro verde, né, e o marrom pode ser cocô também, então vamos fugir do cocô e pensar no verde. Futebol, não conte comigo para nada, verde radioativo, zumbis, tem essa coisa do verde radioativo, né. Tenho a impressão de que a lombada de desvantagens é branca também, espero que não seja. Amarelo é a cor mais contraditória. Ela é favorita de 6%, tá? Idosos gostam mais que jovens. Ou seja, quanto mais você vai envelhecendo, mais você gosta, ou em 2016 os idosos gostavam e os jovens não gostavam, e vai continuar assim. Não sabemos. Amarelo é bom por causa do ouro, o louro, o dourado, o lúdico, o otimismo, a jovialidade, a luz, o verão, a espontaneidade, tá? Mas ele também significa ostentação, que é 16%, que é segundo lugar depois do ouro. Mas ele também é ligado à inveja, ciúme, avareza e egoísmo. E é cor de advertência. Lembra quando que a gente tem aquele símbolozinho de triângulo com uma exclamação no meio? Tipo, preste atenção aqui, e ele é sempre amarelo? Também ele é pensado em acidez, frescor e amargo. Incentiva as pessoas a falar, estimula o otimismo e a esperança e ajuda na concentração. Isso são coisas separadas, né? Pode ser que verde passa a ideia de nojo por causa da meleca, pode ser também. Eu amo amarelo. Gente, eu gosto desse tom de amarelo que eu escolhi aqui para vocês, mas os outros, aquele matiz mais esverdeado e aquele amarelo mais gritante, eu odeio, eu chamo de amarelo. Eu falo que eu não gosto de amarelo porque a palavra parece malária para mim, né? Não sei se é porque eu vivi uma época aí que teve uma epidemia de hepatite perto de onde eu morava, todo mundo estava amarelo. Eu sempre penso em doença. As pessoas amarelas estão sempre doentes. Eu não gosto. Eu, como designer, tenho que me livrar do meu horror ao amarelo e usar ele quando ele é necessário, mas eu não gosto de amarelo também, não. Agora, todo mundo, quer dizer, todo mundo, tem uma galera, né? Ai, cachinhos dourados, olhos loiros, ouro, galera adora se colocar ouro. Eu odeio ouro, não tenho nem aliança de ouro, porque eu não gosto de dourado. Então, bora lá. Coisas que acontecem com amarelo, né? Quando a gente está querendo chamar a atenção a alguma coisa, a gente tenta pintar de amarelo. O problema é que, dependendo da situação, você vai ter tanto amarelo que você não vai ter nada, né? Tem uma incidência absurda desse amarelo meio sépia, super desaturado e tal, não sei o quê, em coisas de história. É um inferno nessa vida, porque parece que toda capa de história tem que ser uma foto de um papel velho, né? Não inventaram outra coisa ainda. O amarelo é muito usado na hora que a gente quer chamar atenção, ou na hora que realmente pede para ser, né? A La Russe da cerveja tinha que ser uma parada desse tipo, assim, né? Tinha que ser amarelo. Eu te darei o sol, o nome tá na parada. O bombeiro, ele tem que ser... É super legal usar o amarelo. E amarelo chama uma atenção de uma distância significativa, né? O Mário Sérgio Cortella, nesse Porque Fazemos o que Fazemos, eu achei bem legal essa capa, não sei nem quem fez, mas a maneira porque parece um objetivo, né? Um dardo, um alvo de dardo, né? E essa Porque Fazemos o que Fazemos, quer dizer, qual é o ponto, né, a ser encontrado. E o amarelo com preto, com o
preto funciona. Tem uma coisa muito interessante, aí eu volto para aquela coisa cultural da gente. Em italiano, se você falar que você está lendo um livro amarelo, você quer dizer que você está lendo um livro de mistério, de crime com mistério. Ah, é? É. Não sabia isso. E isso foi porque a Mondadori, não lembro se foi a Mondadori ou a Feltrinelli, que são duas das maiores editoras da Itália, lançaram uma coleção de livros e eles eram todos amarelos, com a capa, com texto. Era quase como se fossem esses livros da Penguin, sabe? Bem tranquilinhos, baratinhos, que todo mundo podia comprar. E era uma coleção inteira de mistério, tipo crime, detetive e tal, não sei o quê. E todos eles eram amarelos, só mudava uma fotinho na frente e o título. E aí virou, eu quero aquela coleção amarela, os amarelos, virou Ideale, né, que é amarelo em italiano. E hoje em dia, esse que a gente falaria, esse livro é de mistério, esse livro de mistério é maravilhoso, eles falam, esse diálogo é maravilhoso, esse amarelo é maravilhoso, e a pessoa automaticamente sabe que você está falando que é um livro de mistério. Então, é essa coisa da cultura, né? Na Itália, você tem que tomar cuidado na hora de pintar um livro de amarelo, porque é capaz das pessoas acharem que é um livro de mistério, principalmente dependendo do tom de amarelo que você usar. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Bora pro próximo, ou alguém quer falar sobre amarelos? Tem uma nova versão mais nova do Scrum, inverteram as cores, a capa vermelha e as letras em amarelo. Porque eles estavam numa época que eles estavam acreditando que se você colocasse a lombada em amarelo, ela ia chamar mais atenção. E o amarelo do Scrum era gritante, dava para ver quilômetros de distância, né? Só que aí todo mundo começou a fazer livro amarelo, eu acho que eles resolveram voltar mudar e ir pro vermelho para ver se troca, né? Se muda alguma coisa. Ou, de repente, para fazer a pessoa comprar o livro 2 vezes também, né? Às vezes a gente muda uma capa só para galera achar que é outro livro. Preto. Preto é relativo a poder, violência e morte, é óbvio. A morte está sempre pintada de preto. Favorita dos designers e dos jovens, né? Ele representa o fim, o luto para 80% das pessoas, infidelidade para 28%, o mal e o ruim, tá? Azar, conservadorismo, violência. A negação, o preto transforma o bom em ruim. Vermelho sozinho quer dizer paixão. Vermelho e preto tende ao ódio. Amarelo com preto tende ao mal premeditado, o egoísmo e a infidelidade. Mas ele também é ligado ao mistério, à magia e à introversão, e ele também é ligado à elegância. Quem usa preto abre mão do desejo de chamar a atenção para ser elegante, né? Ele também é ligado à ilegalidade e à anarquia, né? E ele também é comprimido, ele é duro, ele é pesado. Então, pensa nisso tudo e lembra assim, por exemplo, tem tantas coisas, né? Cartão de banco preto. Aí a pessoa acha que você é mais elegante justamente porque ele é preto, aquele cartão todo preto, né? Cartão vermelho com azul, amarelo e roxo é para classe baixa, né? O cartão VIP é preto. Ou preto ou platino, ou dourado, ou um dos três, dependendo do seu nível ali, mas não vai ser colorido. Designer adora preto, designer adora cinza misturado com vermelho também, um negócio esquisito. Jovem gosta de preto, mas eu acho que é mais por essa coisa de querer desaparecer porque o mundo é horrível. E é uma cor que é muito difícil de errar, né? Bem ou mal você vai pro preto e pronto. A menos que você esteja falando de criança ou de alguma coisa muito alegre, você coloca preto e fica fácil. Aí eu peguei alguns pretos. Olha como é que preto com vermelho vira terror. Automaticamente, né? Stephen King, John McKean, Richard Matheson, todos esses preto e vermelho, terror, violência, vampiros, zumbis e etc, né? Esse Diário do Vampiro Despertar do Smith é um pouquinho diferente, porque ele é mais young adult e ele tem uma coisa de erótico que a gente vai ver depois, ele tem um pezinho lá no erótico. E aí a gente vai chegar nessa parte que eu falei do tal do erótico. Por causa dos 50 tons de cinza, tudo o que é erótico hoje, por alguma desgraça alheia, tem que ter cinza na capa.
E aí é um problema sério, porque parece que todas as capas são a mesma capa no final das contas, porque só existe duas opções, uma silhueta de uma mulher, duas pessoas se agarrando e os casos que mais vendem, um torso nu de homem, né? E é isso, é a vida, não tem muito o que falar sobre isso, não. Virou clichê e ficou complicado. E o engraçado é que os 50 tons de cinza tende pro azul e não pro cinza, oficialmente, né? O livro, pelo menos o original. Para mané preto, melhor cor. Isso do amarelo pode ser também por causa daquelas fitas de isolamento amarelo, preto, pode. Preto e vermelho remete à violência e ao sobrenatural. Sim, eu acho que mais a violência do que o sobrenatural. O sobrenatural a gente vai estar falando mais no roxo e umas outras cores ali, tá? No azul também, um tipo de azul meio violetado. Falando da coisa do amarelo e preto, justamente. Olha só como é que a gente tem. Eu peguei o Ijali, que eu falei dos livros amarelos, olha, eram essas capinhas aqui. E todos eles, no final das contas, eles já voltaram com os amarelos. É da Mondadori, não lembrava se era Mondadori ou Filtro, né? Tá escrito. Justamente isso. A capa tem que estar amarela e ela tem essa barrinha preta e tal, para dar esse clima de mistério, né? Se você olhar para esse livro aqui, que é da Dark Side, você vai ver justamente essa coisa do cena de crime, não se aproxime e tal, em volta, quer dizer, o preto e o amarelo tem essa ligação com coisa ruim. Esse livro do Rodrigo Rospe, Fingidores, que eu adoro essa capa, amarelo e preto também, essa coisa de você pegou o amarelo, que é uma coisa que quer dizer amor, quer dizer, frescor e tal, que jogou no preto, fica com uma cara mais sombria, né? E o livro do Manson também, né? Que é incrível. Essa capa eu acho muito bem feita e é justamente isso, chama uma atenção, essa lombada chama uma atenção a quilômetros também. E amarelo e preto vai ligar a coisa ruim, assim, né? Pôs o preto na parada, vira coisa ruim. Laranja é a cor mais rejeitada, quer dizer, ela é mais rejeitada do que a favorita, tá? Ou seja, não é todo mundo que gosta dela. É ligada a deleite, a prazer, a coisas aromáticas, pensa aí nas frutas cítricas e tal, a gente liga elas ao laranja, né? Empata com o amarelo para recreação, sociabilidade e coisas lúdicas. Ele é intrusivo e assediante, 18%, e ele é controverso. Ele é a cor da Índia, da Holanda e do budismo também. Então, vai fazer capa sobre a Holanda, dá uma olhada no laranja. Budismo, todos aqueles monges vestidos de laranja. Índia também, tá na bandeira verde e laranja, e tá também um pouco por causa do budismo, também é muito atrelada à Índia, tá? É interessante ver a relação, porque o laranja fica entre o amarelo e o vermelho, né? Então é interessante ver como é que ele vai e que ele se posiciona. Ó. Se eles estão pensando em extroversão, vai vermelho 27, laranja 19, amarelo 19. Atividade, vermelho 25, laranja 18, amarelo 18. Proximidade, vermelho 28, laranja 12, amarelo 12. Que quer dizer, é que laranja e amarelo estão quase a mesma coisa para essas três coisas, né? E como o amarelo é uma cor mais aceita, na dúvida, vai para o amarelo. Certo? Coloquei algumas coisas em laranja aqui para vocês verem. Laranja mecânica ia ter que ser laranja, né? Não tem jeito. Ou, pelo menos, fica bonito laranja. Diário de um banana caindo na estrada. E o Perdido em Marte, que olha como é que vai do vermelho até quase um amarelo, só que aí no final das contas, se você fosse sintetizar isso aí, você diz que é laranja, justamente essa coisa do degradê. O Marte é o país vermelho, é o planeta vermelho, né? Só que ia ficar muito esquisito pôr esse cara aí no vermelho, ia ficar num mar de sangue. Daí vamos puxando para o laranja para entender que isso é uma fumaça. Tem todas umas explicações, mas o laranja não é uma cor muito escolhida, né? A gente sempre pensa no amarelo ou no vermelho. Outros livros, A Droga da Obediência, do Pedro Bandeira, que eu acho que é um livro que todo mundo deve ter lido na adolescência, principalmente se tem a minha idade, que era um livro muito legal. Ele é todo laranja, e aí eu volto a essa coisa aqui do aromático e do intrusivo também, né? E do controverso, de discutir a controvérsia das coisas.
tanto para a droga da obediência quanto com o que eu estou fazendo da minha vida. Ele está pensando nessa coisa da controvérsia. Tem o laranja também, que é muito utilizado, que é na hora que a gente fala de Halloween, de Dia das Bruxas e tal, por causa da ligação com as abóboras, de cortar a cabecinha lá e fazer Jack-o'-lantern e tal, né? Que se você pintar muito só de roxo e azul e preto, fica uma coisa mística, e você põe o laranja para dar uma amortizada, principalmente em livro infantil. Passamos para o branco. O branco representa a inocência para 68% das pessoas, lembrando que isso foi feito na Alemanha. Aqui no Brasil acho que seria muito mais alta. Representa o bem, a verdade, a perfeição, a honestidade, a clareza, o princípio e o novo, o limpo e o leve, clareza, exatidão, objetividade e neutralidade. Por exemplo, no Japão, a cor do luto é o branco, né? Para a gente é o preto, para eles é o branco. Então é interessante pensar também nessa análise, tá? Alguns livros primordialmente brancos, porque a capa inteira não pode ser branca, né? A Dança dos Dragões tinha que ser, porque é a Crônica de Gelo e Fogo, e o inverno está chegando, etc. O Pequeno Príncipe eu acho muito interessante, porque existe duas capas. A capa em que é branca, igual essa aí que está aparecendo, e tem uma outra que o céu é pintado de azul. E de alguma forma, para mim, o branco sempre me remeteu mais à solidão dele no planetinha dele do que o azul. E a inocência dele também, né? Eu não sei qual capa foi feita primeiro, eu acredito que tenha sido a branca. E aí alguém falou assim, não, tá errado, tem que pintar de azul. Porque senão, para que tinham que ter tirado a cor? Mas era uma capa que eu lembro que eu curti muito na minha infância. O último sopro de vida, olha só, usando o azul que eu já falei, né, dessa coisa da autoajuda e etc, de livros espirituais em geral, com um off-white. Uma breve história da humanidade do Sapiens. Eu acho essa capa feia pra caramba, porque o livro é maravilhoso, ele merecia uma capa melhor. Mas a do Sapiens, nossa senhora, é muito feia. Mas, enfim, a capa é branca e eu acho interessante ela ser branca por essa coisa da limpeza, do claro, do leve, de falar para você, olha, vou explicar aqui para você tudo o que tem para explicar sobre a humanidade de uma forma breve, fácil, assim, concisa, você vai entender tudo. A tristeza que depois cagaram a capa toda aí com impressão digital, silhueta, virou um samba do crioulo doido. A menina que roubava livros, a ideia, tanto nela quanto em outros livros, que são livros inspiradores mesmo, né? Faz sentido a capa ser branca, ser clean, ser leve, chamar a atenção só para um detalhe, né? Porque o nosso ponto focal nesse A Menina que Roubava Livros, a gente começa a ler na diagonal de Gutenberg, né, essa leitura daqui. Então ele vai passar da árvore, vai ler A Menina que Roubava Livros e vai chegar nessa figura aqui e vai achar tudo lindo, é perfeita, né? Livros Dias Melhores Virão, essas coisas. Quando não é azul, é branco. Quando não é azul, é branco. Né? Ou é azul, ou é branco, ou é azul e branco. Livro dos Espíritos também. Dois Irmãos, Uma Guerra, eu acho bem legal, porque eles colocam um branco aqui em cima, mas para chamar a atenção ao vermelho. Vamos tirar todas as cores para as pessoas prestarem atenção no vermelho. Vamos fazer o mais clean possível para a galera olhar para o que deve ser olhado. E a mesma coisa aqui nesse aquecimento global não dá rima com legal. Vamos olhar para o quê? Para o passarinho e para o título e acabou. Pinta tudo de branco, que aí a gente vai estar guiando o olho do leitor para aquilo que é importante. Violeta. O violeta é uma coisa interessante, porque ele tem vários nomes e várias
definições, né? A gente chama violeta, roxo, lilás, púrpura, e cada um tem a sua coisa. Tipo assim, não, o violeta é mais escuro, o lilás é mais claro, o roxo é mais escuro, o púrpura é mais avermelhado. E é uma brigalhada do caramba, porque ninguém nunca conseguiu realmente fechar no nome dessas cores, porque elas são variações do mesmo matiz, né? Aquela explicação que eu dei no começo da aula. Nobreza, riqueza, sucesso e sabedoria. Nobreza, um dos motivos porque era caro, tá? Fazer o pigmento violeta também era caro, do jeito que o vermelho, que eu falei para vocês. Ela estimula a área do cérebro de resolução de problemas e criatividade, e foi por isso que a gente escolheu para a cor do NESP, tá? Extravagância, singularidade, vaidade. Ela é inconformista, ela é original e as pessoas ligam ela ao artificial, porque muito pouca coisa na natureza é violeta, né? Então a gente pensa nela como uma cor fora do real, fora do normal. Ambivalência, imprecisão, magia, ela tira segundo lugar, ela só perde por preto, né? Mistério, após o preto também, e fantasia após o azul. Então pensa aí, se a gente está trabalhando numa ideia de magia, mistério, fantasia, a gente vai pegar o quê? Azul, preto e violeta, e trabalhar com essas cores principalmente. E aí tá aí a minha maior mostra dessa ideia, né? Desde Diário de Vampiro, todos esses livros, Livro das Criaturas do Harry Potter, Um Novo Mundo, 16 Luas, Mãe Sublime Amor, e por aí vai. Esse Mãe Sublime Amor dá para fazer uma daquelas relaçõezinhas lá de análogo, né? Harmonia análoga. Esse aqui também. Enfim, o que a gente está fazendo aqui? Misturando preto, azul, roxo, principalmente, para dar essa ideia de magia. Já vi livros com texto em violeta. Esses livros com texto em violeta, não sei se é o caso específico desse seu livro, é porque existia uma tinta especial que você não conseguia tirar xerox, e ela era meio avioletada, assim. E aí, quando você tirava xerox, o papel inteiro ficava borrado. Era por isso que ela era violeta, tá? Rosa, doce, delicado e quiche, né? O quiche, também conhecido como brega. Rejeitada por homens e por 25% das mulheres abaixo dos 25 anos. Por que esses 25% das mulheres abaixo dos 25 anos? Porque as mulheres abaixo dos 25 anos remetem o rosa à criança, menina, né? E elas não são mais meninas. Aí elas não querem ser rosa. E é rejeitada por quase todos os homens, tá? Charme, 18% em segundo lugar, né? Em primeiro lugar vem o vermelho. Cortesia, sensibilidade, ternura, sentimentalismo, sonho e romantismo. Segundo em vaidade, mas ele é terceiro em erotismo e sedução. Ele vem depois do preto e do vermelho. Infância, suavidade, maciez, ternura, pequeno, doce e brandura, né? É o feminino com 30% e depois é que vem o vermelho com 25%, tá? Aí eu peguei algumas capas que tem algum tom parecido com o vermelho. Esse da Maya Angelou o original tá em alguma coisa entre laranja e rosa, né? Uma cor meio estranha. Mas esses livros aqui também do Como Eu Era Antes de Você, Ainda Sou Eu, do Jojo Moyes, etc., né? Que tem detalhes em rosa. Eu acho que nesse caso é uma escolha bem acertada, porque a menina é toda cor-de-rosa, né? Principalmente no começo do livro, e é um romance muito cor-de-rosa também. Então tem essa ligação com o rosa. O que eu fico com medo ou com receio é a hora que a gente põe determinados livros em rosa. Aqui também tem, né? Livros clássicos que ficam obrigatoriamente no rosa. Jane Austen, livros de romance. Esse livro aí, o que eu achei foi um dos poucos que, embora ainda tenha cinza, tem algum tom de rosa em vez de ser de vermelho, que é esse livro também erótico. Só que ele é International Guy Paris, e aí depois tem International Guy Londres, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, El Salvador, a parada toda, e cada um é uma cor diferente. Esse é o novo livro da Mulher dos 50 Tons de Cinzas, que é um dos piores livros que eu já folhei na minha vida.
E ela é toda cor-de-rosa também, porque ela não tem medo de assumir, né, que o rosa é o que o que ela está fazendo realmente é um livro que não tem certa qualidade literária. Ele cumpre uma função social que não é enaltecer a literatura mundial, né? Sejamos claros. Todo mundo que eu conheço que leu The Mister falou que é um dos piores livros que leram. É horrendo, é pavoroso. Tipo, não leia. Aí eu peguei alguns livros mais sérios que usam cor-de-rosa, tá? O que terá acontecido a Baby Jane, que é um livro da Dark Side, que brinca com essa coisa do refile ser azul e a capa ser cor-de-rosa, com esse tom de azul aí e tal, não sei o quê. Eu acho legal, tá? A capa é meio de almofadinha também. Eu acho que a ideia deles era brincar com essa coisa da boneca quebrada e de remeter, porque são duas irmãs velhas brigando desde criança e tal, trancadas dentro de uma casa, a história. Então faz um certo sentido aí ser essa coisa cor-de-rosa. The Lady Killers também, ter essa capa toda cor-de-rosa, bem rosa-choque, e o outro que eu esqueci o nome, Menina Má. Qualquer coisa no olhar ali que tem. Que eu acho interessante também, né? Você pega uma boneca que é quase a Barbie e meio que rasga ela. E aí, Delírio do Poder da Marcia Tiburi. Vou comentar algumas coisas sobre isso, tá? Mas elas são opiniões, não está escrito a ferro e fogo. O que eu tenho medo com Lady Killers, o Baby Jane, a Menina Má e tal? Eles estão atendendo a um público feminino que tem muito interesse nessa área de mistério, mas eu tenho medo também que você, ao pintar esse livro, ao usar o cor-de-rosa tão extravagantemente nesse livro, eles percam vendas dos homens, tá? Eu não acho que uma mulher não compraria um livro porque usa cor-de-rosa, ela poderia se sentir incomodada, do tipo, porra, fala sério, eu sou mulher, só por causa disso tu vai colocar o livro, vai pintar um livro cor-de-rosa para mim, mas eu acho que existe um risco do homem não comprar o livro porque ele é cor-de-rosa, e nesse Brasil que vivemos hoje, existe um risco de um cara com esse Baby Jane debaixo do braço aí no ônibus, indo para a Vila Militar, levar uma surra, porque vão achar que o cara é gay, você sabe como é que tá a homofobia no Brasil hoje em dia. Mas, enfim, são escolhas editoriais, os livros vendem muito bem, obrigada, as capas são lindas, são um escândalo, mas eu acho que poderia avaliar isso, poderia ter feito uma pesquisa sobre essas coisas que eu estou falando. Tá, isso é tudo especulação. O Delírio do Poder da Marcia Tiburi, eu acho a capa até interessante e tal, mas eu não usaria rosa porque ela é mulher. Só de birra, sabe? Eu acho que depois que esse livro não foi feito, acho que foi feito antes, mas enfim, depois que Damares falou que meninos vestem azul e meninas vestem rosa, aí é que eu não quero vestir rosa nunca mais na minha vida. Mas enfim, é uma escolha minha. Certo? Alguém quer conversar? Como tudo que eu conheço, não, mesmo a Ana Paula consegue citar alguns. Tem um nosso com tema de nazismo que é Rosa Resistência. Pô, queria ver isso, Ana. Vou continuar aqui pra gente não se estender mais não, tá? Ouro, né, o dourado, né, ligado a dinheiro, sorte e luxo, óbvio. Não é a cor nem predileta nem mais rejeitada por praticamente ninguém. Felicidade e orgulho, beleza, pompa e solenidade. E aí eu peguei algumas coisas que usam ouro. Normalmente a gente usa o dourado como aplicações, né? E aí os clássicos são coisas que falam de mitologia, ou que tem uma ligação à mitologia de algum jeito, ou tentam criar mitologias fantásticas, ou, né, como Star Wars e o Senhor dos Anéis e tal, né? A gente tem essa coisa liga o dourado a isso e liga o dourado a coisas muito conservadoras, tipo livro de direito e coisas desse tipo. TCC em capa dura com letras douradas, aquela coisa toda, né? Aí tem alguns outros livros interessantes aqui também. Esse é o pior uso de dourado que eu já vi na minha vida. Essa capa é horrenda. O conteúdo do livro é bom, mas a capa é um terror, tá? A Bíblia da Inovação.
Esse livro do Drácula é perfeito. Edgar Allan Poe também super bem usado, e por aí vai. Aí a gente tem coisas bregas, do tipo essa linha de livros dourados aqui, entendeu? Porque é o príncipe serpente, o príncipe corvo e o príncipe leopardo. Deus que me livre, mas a gente está vendo que é o quê? Uma tentativa de imitar uma era romântica aí, 1800 e alguma coisa, 1700 e alguma coisa, fazendo um livro em douração. E aí a gente tem, né, lendário, carnaval, a torre de ouro vai ter que ser ouro, a garota do calendário, cada cor, cada mês tem uma cor também. Vamos para pratas. Também não é nem a cor predileta, nem a mais rejeitada por praticamente ninguém. Ela representa velocidade moderna. Pensa no trem de prata da época, da época antiga, que era o trem a grande velocidade que tinha entre Rio e São Paulo. Elegância depois do preto, extravagante depois do violeta, tecnologia e funcionalidade após o azul, dinamismo atrás do vermelho, pompa, luxo e festividade, mas sempre depois do ouro. Pensa aí, primeiro tu faz bodas de prata, depois você faz bodas de ouro, né? Límpida, clara e intelectual. Tem frases, né? Ondas de prata, voz de prata é uma voz límpida, bonita, né? E por aí vai. O uso da prata é muito parecido com o uso do ouro. A única diferença é que, em vez de a gente falar de coisas muito conservadoras, a gente vai falar de coisas muito futurísticas, geralmente, né? Tipo De Volta para o Futuro. Ou imitar uma caixa de prata do século, tá? Uma caixa de metal, que nem esse livro da Menina Submersa. Cinza. Cinza é uma coisa engraçada, porque relacionam a desprovido de imaginação, prosaico, entediante e sem caráter. Reflexão e modéstia, prático em segundo lugar, solidão, vazia, insegurança, insensibilidade, indiferença, velhice e hostil misturado com marrom. Não é uma cor muito legal, né? Ela não é nem preta nem branca, ela fica no meio do caminho, ela é uma tristeza, é uma coisa complicada. E a Ana Paula disse que mandou a capa rosa pelo WhatsApp. A Resistência, que é um livro sobre a resistência feminina ao nazismo. Bonita essa capa, hein? E é um rosa que não é um rosa criança, que é aquele rosa chiclete, né? É um rosa, é o que eu chamo de rosa antigo. Duas irmãs separadas, uma sofreu torturas e a outra não. Putz. Tá, e tem a ver com nazismo e tal, né? Faz sentido a gente colocar rosa quando a gente fala de mulher, só que ao mesmo tempo a gente tem aí um movimento feminista que, se por um lado algumas mulheres falam que querem tudo cor-de-rosa porque elas são mulheres, pensa lá na galerinha com gorrinho de gatinho cor-de-rosa, a outra galera tá falando exatamente o contrário, né? Que eu não quero ser tratada como criança. Então a gente tem que pensar nesses dois lados. O rosa chá para suavizar um pouco a tortura. O rosa chá também, mas também a gente chama de rosa velho, rosa antigo. Né? Mas aí você também tem que tomar cuidado, porque a gente fala assim, vamos suavizar a história da tortura colocando rosa. A pessoa compra um livro e depois lê outro. Cuidado com isso também. O livro tem que ser honesto. Né? Mesmo que se o livro é pesado, a capa vai ser pesada. PT Saudações. Coloquei algumas capas cinzas aqui para a gente ver que realmente a coisa fica complicada. Eu não sei o que deu na Companhia das Letras, que é uma editora muito boa, mas, gente, fala sério, que capa cinza é essa? A vontade de tristeza. E essa capa do Rui Castro também é uma capa muito infeliz. Parece que alguém fez isso no Word, né? E a outra chama A Neve Estava Suja. Eu não entendo por que a neve, por que a sujeira, por que uma mulher no banheiro. Claramente não está nevando lá fora, porque ela está até com a janela aberta. É uma infinidade de acho seu erro. Ainda tem um problema sério, principalmente nesse aqui do Rui Castro, que o cinza com vermelho usado nessa proporção vai dificultar bastante a leitura. Tá? Eu aqui não estou conseguindo ler esse texto e eu estou com uma tela de 14 polegadas, quer dizer, era para eu estar conseguindo ler esse texto aí. Mas, enfim, aparentemente queriam usar a foto da Marilyn e tinham acabado de descobrir como cortar o fundo da imagem, e aí fizeram esse troço. Marrom!
Lembrando que essa pesquisa foi feita na Europa, remete ao outono. Aqui no Brasil, eu acho que a gente nem lembra que outono existe na hora que fala de marrom. Feio, empata com cinza. Antipático, antierótico, intragável e amargor. Preguiça, burrice, pequeno burguês, antiquado, mas é aconchegante. Aí, eu vou te dizer que uma das coisas mais difíceis que eu já tive na minha vida foi fazer um site para uma firma de chocolate que queria tudo marrom. E é muito complicado trabalhar com marrom, porque chocolate é marrom e chocolate é uma delícia. Todas as outras coisas são muito complicadas com marrom, cara. Só consigo pensar uma coisa, chocolate, pois é, só que aparentemente não é todo mundo que gosta de chocolate tanto quanto eu e você, claro. Aí eu peguei algumas capas marrons, algumas funcionam, outras não funcionam. Né? Essa daqui faz todo sentido, porque é um negócio sobre os Selvagens da Noite, se não me engano, é um motoclube, e eles tiraram a foto do desenho das costas do cara, da jaqueta do cara. Maneiro, funcionou. O naturalista, eu acho essa capa maneira pra caramba, porque aparentemente o naturalista foi morto por um urso, né? Esse daqui também, que tem essa pessoa encontrada na Terra, você vê que ele olha e fala assim, marrom sozinho não vai funcionar, coloca um verde aí pra não parecer que o cara tá afogando no cocô. E dá certo, porque a gente tá ligando esse marrom à natureza, fica mais fácil. Aqui a gente tá ligando o marrom ao couro. Esse Lua de Vinil, eu não li o livro, só que o seu nome é Lua e Vinil, eu realmente não entendo porque que parece que imprimiram o livro no papel craft, que é esse papel bege, né? Porque vinil, o bege não remete nem a vinil, nem a lua, nem a nada, e eu realmente não entendo. Parece que alguém pegou um envelope de papel pardo e resolveu fazer a capa do livro. Mas um dia algum aluno aí vai me explicar qual é a do livro, porque eu nunca nem segurei esse livro na mão. E aí tem algumas coisas que são tristes e outras que são menos tristes. Tem essa coleção do Machado de Assis de que, gente, pelo amor de Deus, por que marrom? Por que essa tristeza toda? Né? Gastaram tanto dinheiro e pintaram o bichinho de marrom, tadinho. O Machado, acho que é para dar uma impressão, talvez, tipo, de seriedade, como o Machado é um clássico, né? Todo mundo tem que ler para e tal, acho que foi por causa de seriedade. Sim, mas a seriedade não é marrom, gente. Marrom é pra gente mimetizar ele na prateleira de casa e nunca mais encontrar, né? Porque a maioria dos móveis é de madeira. Ai, vamos lá. Tem esse do José Saramago também, que o desenho é até bonitinho e tal, mas não entendi por que é marrom. Tudo bem, tem a plantinha nascendo ali, mas podia ser num marronzinho menos triste. Padre Antônio Vieira vai esbarrar naquela coisa que eu falei, que tudo que é de história tem que ser ou amarelo ou cor de coisa velha, né? Não tem jeito. Eu entendo que eles tenham usado marrom porque o Padre Antônio Vieira era jesuíta, que a roupa de jesuíta era marrom. The Resurrectionist, eu acho maneiríssima essa capa, porque aí sim faz sentido. Tinha o poema do T.S. Eliot, tá, né? Por que marrom eu não sei, mas tudo bem. Os vestígios do dia, cara, eu entendo. Foto em sépia, porque é foto do negócio antigo, mas, pô, não dava pra fazer um sépia melhorzinho, pelo menos, sei lá, dar uma amassada na foto e fotografar essa foto aí pra ela ficar com cara de foto antiga mesmo, em vez de simplesmente pintar de marrom, né? E esse aqui também é bem legalzinho, né? Esse marronzinho aqui dá certo, é uma árvore e tal, não sei o quê. A questão é o seguinte, e isso é muito importante a gente pensar, tá? Que daqui a, acho que 2 slides eu vou falar sobre isso, mas eu já vou adiantar aqui. O marrom é uma cor bem difícil de contrastar com o vermelho. Olha só como aqui fica quase impossível de ler o que está escrito. Aqui a logo da Companhia das Letras, a gente não consegue ler, né? Esse bege, então, ele não contrasta direito nem com preto, nem com vermelho, nem com desgraça nenhuma. A gente tem que pensar nesse contraste. Esse John Foyne aqui também super difícil de ler. A gente tem que pensar nisso na hora que for escolher as cores. Não estou dizendo que a gente vai ter que trocar a cor, mas a gente pode aumentar a saturação, aumentar o brilho, diminuir o brilho, aumentar a saturação, fazer alguma coisa. Se a gente usar só os matizes puros ali, não vai dar certo, tá?
Aí tá rolando um amor por livros com cara de papel craft que faz sentido, né? Diário de banana, faça você mesma, destrua esse diário, essas coisas assim, que eu entendo. Esse aqui tá querendo dar uma ideia de coisas feitas de encadernação manual e tal, tá de boa, tranquilo. Agora, uma pergunta por dia cá entre nós, né? Uma pergunta por dia para as pessoas serem felizes ou para serem tristes, não entendi. E Fernando Henrique Cardoso, Diários da Presidência. Esse 1995, 1996 é super difícil de ler, porque o negócio está em bege. Companhia das Letras também desaparece. E cá entre nós, que tristeza de capa, né? Se escolhesse qualquer cor para colocar aí, podia ter ficado melhor. Enfim, a última coisa que eu queria falar hoje é esse slide aqui, tá? Cuidado com contrastes, tá? Existe 1 milhão de regras para contrastes, eu podia ficar dando aula só sobre contraste. Mas, basicamente, o que eu quero mostrar é isso aqui. Preto sobre amarelo é o efeito ideal para ser lido à distância, ou seja, você está fazendo um cartaz, faz em preto sobre amarelo. Pensa em tantos cartazes de rodovia que são amarelos, principalmente os mais importantes, né? Os que são em verde, indicação de para onde você tem que virar. Mas os amarelos são aquele do tipo, atenção, buraco na pista, atenção, lombada, essas coisas todas. Branco no preto é o melhor efeito para ser lido de perto. Textos mais longos e conteúdos desconhecidos requerem mais tempo para compreensão. Eles serão lidos de perto e, para isso, as cores atrapalham. O preto sobre o branco é bem legível, mesmo se as letras forem pequenininhas. O branco no preto, impressão negativa, banaliza os textos, pois eles ficam um pouco legíveis, tá? Eu não estou dando aula de produção gráfica, mas existe também um problema do seguinte: se a sua letra for muito pequena, e dependendo do tipo de papel e de tinta que a gráfica estiver usando, corre o risco do preto vazar e o branco quase desaparecer e você não conseguir ler, tá? Muitos ainda acreditam que as letras vermelhas provocam uma tensão aumentada, mas a impressão em letras vermelhas é menos lida, pois é menos legível. Além disso, as letras vermelhas dão a impressão de propagandas não sérias. A gente olha para o vermelho e o vermelho é incômodo, e porque ele é incômodo, a gente prefere não ler, né? É a mesma coisa para o branco sobre o vermelho. E quanto menor o contraste claro e escuro entre o que está escrito e a cor do fundo do impresso, menor a legibilidade, né? Existe uma coisa, a gente fala, esse texto está legível, e existe uma diferença entre legibilidade e leiturabilidade. Ser legível quer dizer que, se eu me esforçar, eu consigo ler. Leiturabilidade é ler com prazer. É conseguir sentar e ler aquele texto com prazer. E a gente tem que pensar o que a gente quer que a pessoa faça, né? A capa do livro tem que comunicar rápido. Então, ele tem que ter leiturabilidade também, né? Com raras exceções. Tem livros que a quilômetros de distância a gente já sabe que quer comprar só pelo desenho ou só por alguma coisa, né? Texto multicolorido é um inferno, não é lido. Apesar do Google usar lá na logo deles. E texto multicolorido em cima de fundo multicolorido, nem sonhar. Vamos tentar sempre ter certeza, fazer teste. E às vezes o monitor confunde. Lembra aquele começo da aula que eu dei? Se a gente tem o RGB e a gente tem o impresso. O impresso, o espaço do CMYK é menor do que o espaço do RGB. Então, às vezes, a gente está achando que está dando para ler, na hora que imprime, descobre que não está dando para ler nada, porque aquela cor que a gente usou, está vendo em RGB, na hora que se for ser transformada em CMYK, vai virar outra cor parecida, mas que não é aquela. Tá? Então, eu pus alguns exemplos aqui. Esse amarelo no azul é impossível, esse azul no laranja é o inferno, aquele lá que eu já falei das guerras sujas, e esse daqui, então, qual foi o problema? Quero usar vermelho e tons de cinza, porque o meu livro é erótico, tudo bem, só que aí jogou o texto, o título desapareceu, porque não tem contraste entre o preto e o vermelho, a fonte que foi usada não deu certo, aí o cara jogou
uma sombra atrás, né? E aqui é a mesma coisa, a pessoa queria escrever em branco, né? Quanto a não sei o que, procurava por ela, mais ele, não sei o que lá, que era, sei lá, a chamada lá para vender o livro. Só que no lugar que ela queria colocar não dava, aí vai e tá com outro drop shadow, que é essa sombra aterrorizante em volta, e o livro fica brega pra caramba, porque a pessoa nota que tem um problema e, em vez de optar por outra capa, resolve fazer uma gambiarra, que é meio tristinho, tá? Gente, era só isso tudo que eu queria falar para vocês. Não acredito que vocês estão aqui até agora. Alguém tem dúvidas, perguntas? Vamos lá, vamos ler as coisas que a galera tá falando aí antes de desligar. Lá na agência, um grupo de advogados impôs que o site deles fosse todo marrom, mas só o site com a identidade de todos. Choramos para ficar bom. E é muito difícil, marrom é muito ruim. Qual é a editora de qual, Marcelo? Marcelo, se estiver falando do box do Machado, acho que é José Olímpico. Olímpio, eu acho que é mesmo. Que agonia, letra vermelha, muita agonia. Quase tive um ataque lendo o texto multicolorido. Esse último exemplo do texto colorido é tão espalhafatoso, sem dúvida, muito. E eu queria agradecer a todos vocês. Quem ainda está aqui e não me conhece, eu sou Cibele Bustamante, e eu e o Leandro somos sócios do Unesp, Núcleo de Estratégias Políticas Editoriais, e a gente organiza cursos na área de mercado de conteúdo, na verdade, mercado editorial e conteúdo, tá? Se alguém tiver interesse, é só entrar em isso, vou colocar aqui para vocês entrarem. Querendo seguir a gente, descobrir, conhecer mais coisas, tem uns cursos livres, tem pós-graduação na área editorial e na área de escrita criativa. A gente oferece curso de marketing digital, de design editorial, essa aula que vocês assistiram um pedaço dela, tá? E muito, muito obrigado por vocês. Muito obrigado por vocês terem vindo. E semana que vem tem mais. Fica ligado lá na página que a gente posta o que vai ter, para quem não é aluno, porque os alunos têm o grupo para bater papo no WhatsApp. E é isso, tá bom? Provavelmente acho que terça ou quinta-feira da semana que vem tem mais.